e se tornarão a realidade da vida dessas pessoas. Porque quando você fala algo com frequência suficiente, sua mente começa a aceitá-lo, suas ações começam a refletir isso, e logo sua vida segue o caminho das suas palavras. Em Provérbios 18:21 lemos: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso significa que as palavras que você fala darão frutos, sejam bons ou ruins. Cada palavra é uma semente, ou você está semeando sementes de bênção ou sementes de destruição. Se você persistir em falar palavras de dúvida, medo e negatividade, colherá uma safra de desânimo, oportunidades perdidas e decepção. Mas se começar a falar vida, declarando fé, esperança e vitória, verá uma colheita de bênçãos, favor e avanços. Por isso, você deve ser deliberado com suas palavras. Se deseja mudança em sua vida, comece mudando o que diz. Fale o que quer ver, não o que sente. Fale o que Deus diz sobre você, não o que o mundo diz. Uma família passava por sérias dificuldades financeiras após o pai perder o emprego. A mãe, apesar da situação, reuniu os filhos todas as manhãs e os ensinou a declarar: Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Mesmo quando não havia comida suficiente na mesa, ela persistia: agradeço a Deus pelo suprimento que está a caminho. Os vizinhos questionavam sua sanidade, mas ela continuou firme em suas declarações. Em menos de 3 meses, o pai conseguiu um emprego melhor do que o anterior, e a família prosperou como nunca. As palavras de fé que ela plantou diariamente produziram uma colheita abundante. Quando você acorda pela manhã, não diga: estou tão cansado, hoje será terrível. Em vez disso, declare: este é o dia que o Senhor fez, nele me alegrarei e ficarei feliz. Em Salmos 118:24, Davi não disse que apenas aceitaria o dia, mas que se alegraria nele. Ele escolheu declarar alegria sobre o seu dia. Quando você enfrenta desafios, não diga: não consigo lidar com isso. Em vez disso, declare: posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Paulo não escreveu em Filipenses 4:13 que ele talvez pudesse ou que tentaria fazer todas as coisas. Ele declarou com confiança: posso todas as coisas. Essa é uma declaração de certeza baseada na fonte de sua força, Cristo. As palavras não afetam apenas suas circunstâncias, elas afetam sua mente e emoções. Quanto mais você fala algo, mais seu cérebro começa a acreditar nisso. É por isso que o discurso negativo é tão perigoso. O inimigo quer que você continue declarando derrota, porque quanto mais você a proclama, mais você acredita nela. E quanto mais você acredita, mais você a vive. Em Marcos 5, encontramos a história da mulher com fluxo de sangue. Por 12 anos, ela sofreu não apenas com sua condição, mas também com as palavras dos médicos que disseram que seu caso não tinha solução. No entanto, ela começou a falar algo diferente para si mesma. Ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela substituiu as palavras de desespero por palavras de esperança e fé. E quando finalmente tocou em Jesus, recebeu exatamente o que declarou: cura completa. Quando você começa a falar vida, quando declara as promessas de Deus sobre sua existência, algo muda. Sua fé cresce, sua perspectiva se altera e você começa a esperar coisas boas em vez de temer o pior. Não basta apenas pensar pensamentos positivos, você deve verbalizá-los. As palavras carregam uma autoridade que os pensamentos não podem ter. É por isso que a oração é falada, não apenas pensada. Quando Jesus realizava milagres, ele não apenas pensava em curar as pessoas, ele falava:
Ele ordenava que os doentes fossem curados, repreendeu a tempestade com sua palavra. Há grande poder no que você diz. Suas palavras podem abençoar ou amaldiçoar, edificar ou derrubar. A pessoa mais importante com quem você fala todos os dias é você mesmo. Talvez nem perceba, mas você está continuamente falando consigo. A questão é, o que você está dizendo? Está falando vida ou está falando derrota? No livro de Josué 1:8, Deus instrui: não se afaste da sua boca o livro desta lei. Antes, medite nele dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Note que Deus não disse apenas para meditar em sua palavra, mas também para não deixá-la se afastar da boca. Há uma conexão direta entre falar a palavra de Deus, meditar nela e experimentar prosperidade e sucesso. Uma jovem professora lutava com ansiedade severa antes de suas aulas. Cada manhã, ao se preparar, sentia pânico e repetia para si mesma: não vou conseguir, vou falhar na frente de todos. Um mentor espiritual a aconselhou a substituir essas palavras por uma declaração baseada em 2 Timóteo 1:7. Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Inicialmente, ela se sentia falsa ao dizer essas palavras, mas persistiu. Após semanas repetindo essa verdade, notou uma mudança gradual. A ansiedade diminuiu, sua confiança aumentou e suas aulas melhoraram significativamente. Suas palavras haviam transformado sua realidade. Se você quer ver mudança em sua vida, comece falando. Deixe suas palavras se alinharem com a fé. Deixe-as refletir as promessas de Deus. Porque o que você fala hoje está moldando o seu amanhã. O poder das palavras não é apenas um conceito de pensamento positivo. É um princípio bíblico profundo, tecido na própria estrutura da criação. Desde o princípio, a palavra de Deus tem sido o fundamento de todas as coisas. O livro de Gênesis mostra que Deus criou os céus e a terra não por meio de trabalho físico, mas falando. Ele disse: haja luz, e a luz apareceu. Ele falou e o universo respondeu. Este é o primeiro e mais poderoso exemplo de como as palavras carregam autoridade divina e força criativa. Em João 1:3, lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui, a palavra grega para verbo é logos, que representa não apenas palavras faladas, mas o princípio organizador divino, a expressão criativa de Deus. Jesus é identificado como esse verbo encarnado, demonstrando o poder transformador da palavra quando se torna carne e habita entre nós. Por toda a Bíblia, vemos como as palavras determinam resultados. Provérbios 18:21 afirma: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso significa que as palavras que falamos produzem resultados, sejam bons ou ruins, seja vida ou destruição. Assim como Deus usou suas palavras para criar, Ele deu à humanidade a capacidade de moldar seu mundo através das palavras que proferem. Jesus enfatizou o poder das palavras faladas durante seu ministério terreno. Em Marcos 11:23 ele disse: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Note que ele não disse se alguém pensar sobre a montanha, ou se alguém orar silenciosamente em seu coração. Ele especificamente disse, se alguém disser. Falar é um ato de fé, e quando as palavras são faladas com fé, elas acionam leis espirituais.
Um empresário estava à beira da falência após uma série de investimentos fracassados. Em vez de falar sobre sua ruína iminente, ele começou a declarar Salmos 1:3 sobre sua vida. É como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Diariamente, mesmo enquanto os bancos ameaçavam tomar seus bens, ele continuava declarando prosperidade. Gradualmente, ideias inovadoras começaram a surgir em sua mente. Ele implementou uma nova estratégia de negócios que não apenas salvou sua empresa, mas a transformou na líder do setor em menos de 2 anos. As palavras de fé que ele escolheu falar em meio à adversidade criaram o caminho para sua recuperação. Outro exemplo poderoso da importância das palavras é visto na visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Em Ezequiel 37, Deus leva o profeta a um vale cheio de ossos sem vida e ordena que ele profetize sobre eles. Quando Ezequiel obedece e fala as palavras que Deus lhe deu, os ossos começam a se juntar, a carne aparece e o fôlego entra neles. O que antes estava morto ganha vida, não pelo esforço humano, mas pela palavra falada de Deus. Esta é uma demonstração profunda de como declarar a palavra de Deus traz restauração, transformação e avivamento. Tiago 3:6 ilustra como a língua, embora pequena, governa a direção da vida de uma pessoa. Assim como um leme dirige um navio ou um freio controla um cavalo, uma única palavra pode mudar o curso do destino de alguém. É por isso que a Bíblia adverte contra discursos descuidados. Em Mateus 12:36-37, Jesus declara: "Mas eu vos digo que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado." As palavras não são apenas sons aleatórios. Elas carregam peso espiritual. A Bíblia está repleta de declarações de bênçãos e maldições que foram pronunciadas e se cumpriram. Em Gênesis, quando Isaque abençoou Jacó, suas palavras tinham tal autoridade que mesmo quando Esaú implorou por uma bênção própria, Isaque não pôde reverter o que já havia sido pronunciado. Uma vez faladas, as palavras colocam coisas em movimento. De maneira semelhante, quando Jesus amaldiçoou a figueira em Marcos 11:14, ela secou e morreu no dia seguinte. Isso ilustra que as palavras carregam não apenas poder criativo, mas também força destrutiva quando mal utilizadas. Deus chama seu povo a falar vida, a declarar suas promessas e a alinhar suas palavras com sua verdade. Romanos 10:9 diz: "Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo." Até mesmo a salvação está ligada às palavras faladas com fé. Este princípio perpassa toda a Bíblia. O que é falado em alinhamento com a vontade de Deus libera seu poder divino. Palavras fiéis têm o poder de curar, restaurar, abençoar e transformar. É por isso que os crentes são chamados a falar de acordo com a palavra de Deus. O que é falado hoje tem o potencial de moldar o futuro. Assim como a palavra de Deus moldou o passado, o presente e a eternidade. No livro de Números 13 e 14, vemos o relato dos 12 espias enviados para explorar a terra prometida. 10 retornaram com um relatório negativo, declarando: "Não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós." Apenas Josué e Calebe falaram palavras de fé. "Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nó-la dará." O resultado? Apenas Josué e Calebe, entre todos os adultos daquela geração, entraram na terra prometida.
As palavras de medo e dúvida dos 10 espias não apenas refletiram sua falta de fé, mas também determinaram seu destino. Uma mãe solteira lutava para criar seus 3 filhos com um salário mínimo. Todas as noites, ela reunia seus filhos para um momento especial que chamavam de Hora da Declaração. Juntos, eles declaravam versículos como Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Quando as contas se acumulavam, ela não falava de escassez, mas de abundância. Em um ano, ela foi promovida 3 vezes em seu trabalho, recebeu uma bolsa de estudos inesperada para completar sua educação e viu inúmeras provisões chegarem de fontes surpreendentes. Suas palavras consistentes de fé haviam criado um canal para as bênçãos divinas fluírem. As promessas de Deus são eternas, inabaláveis e cheias de vida. Não são meras palavras ou desejos vazios, mas declarações divinas destinadas a moldar a vida daqueles que creem. No entanto, para que essas promessas se manifestem plenamente, elas devem ser abraçadas, faladas e alinhadas com a fé. Muitas pessoas vivem abaixo de seu potencial, sobrecarregadas por dúvidas, medos e incertezas, porque não alinharam suas palavras e ações com o que Deus já falou sobre elas. Em Jeremias 29:11, Deus declara: porque eu bem sei os planos que tenho projetado para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Desta não é uma ideia abstrata, mas uma fundação concreta sobre a qual a fé deve ser construída. Assim como um jardineiro planta sementes esperando uma colheita, nossas palavras são sementes plantadas no solo de nossas vidas. Você não pode plantar sementes de tomate e esperar colher morangos. Da mesma forma, não pode falar palavras de fracasso, dúvida e medo e esperar colher vitória, confiança e paz. Suas palavras determinam sua colheita. Quando você entende o poder das suas palavras, começa a escolhê-las com mais cuidado. Você para de dizer, estou tão cansado disto, e começa a dizer, estou grato por esta oportunidade de crescimento. Você deixa de se lamentar dizendo, por que isso sempre acontece comigo? E começa a declarar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Este é o início da transformação, quando suas palavras se alinham com a verdade de Deus em vez de com as circunstâncias temporárias. Os padrões negativos não se formam da noite para o dia. Eles se desenvolvem ao longo do tempo, muitas vezes despercebidos, tornando-se mais fortes a cada pensamento, palavra e ação repetidos. Muitas pessoas se encontram presas em ciclos de derrota, medo, dúvida e desânimo, não porque lhes falta capacidade de mudar, mas porque inconscientemente condicionaram-se a permanecer nesses padrões. A mente se acostuma a certas formas de pensar e a boca começa a reforçar o que o coração acredita. Mas o que foi estabelecido ao longo do tempo também pode ser desmantelado e substituído. Em 2 Coríntios 10, 4-5, a Bíblia adverte sobre o poder das fortalezas, formas de pensar profundamente enraizadas que se opõem à verdade da palavra de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E as fortalezas mentais são como castelos fortificados, que protegem pensamentos e crenças, tanto bons quanto ruins. Quando temos fortalezas negativas, elas se tornam prisões que nos mantêm cativos em padrões destrutivos. O apóstolo Paulo enfatiza que precisamos de armas poderosas em Deus
para destruir essas fortalezas, indicando que nossa própria força é insuficiente para essa batalha espiritual. Ana cresceu ouvindo que nunca seria inteligente o suficiente. Seus pais, embora bem-intencionados, frequentemente diziam: "Não force seu cérebro, você não nasceu para os estudos." Essas palavras criaram uma fortaleza tão poderosa que, mesmo sendo naturalmente curiosa e perspicaz, Ana lutava na escola e evitava desafios acadêmicos. Aos 35 anos, decidiu enfrentar essa fortaleza. Começou substituindo o mantra negativo por Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Inicialmente parecia uma mentira, mas ela perseverou. 6 meses depois, matriculou-se na faculdade. Hoje é professora universitária, usando sua história para inspirar estudantes que enfrentam as mesmas barreiras mentais. Os padrões negativos devem ser quebrados, abordando tanto os pensamentos que os criam, quanto as palavras que os reforçam. Os israelitas do deserto são um exemplo poderoso do que acontece quando padrões negativos permanecem intactos. Deus os havia libertado do Egito, provido para eles, guiado com sua presença e prometido uma terra que manava leite e mel. No entanto, apesar de tudo isso, eles repetidamente falavam palavras de dúvida e medo. Em Números 14:2-3, quando enfrentaram dificuldades, murmuraram: "Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossos pequeninos sejam presa. Não nos seria melhor voltar para o Egito?" Em vez de alinhar-se com a promessa de Deus, escolheram alinhar-se com seu medo. Por causa disso, uma geração inteira perdeu a bênção que Deus havia preparado para eles. O ciclo de negatividade os manteve vagando por 40 anos, embora a jornada para a Terra Prometida devesse ter levado apenas dias. Em Números 14:28, Deus responde à sua murmuração. Diz-lhes: "Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros." O que eles falaram determinou o que experimentaram. Muitas pessoas hoje se encontram presas em seu próprio deserto, não porque Deus as abandonou, mas porque continuaram a reforçar padrões negativos com suas palavras e crenças. Elas acordam dizendo: "Nada nunca muda." Passam pela vida acreditando: "Nunca serei livre desta luta." Aceitam pensamentos que dizem: "Não sou bom o suficiente, sempre falharei, sempre estarei preso." E assim permanecem em um ciclo de profecia autorrealizável. O que é falado repetidamente torna-se a expectativa, e o que é esperado torna-se realidade. Pedro, um jovem talentoso, cresceu em uma família onde o fracasso era constantemente mencionado. Nós, da família Souza, nunca chegamos muito longe. Era o lema não oficial. Quando entrou para o time de basquete da escola, inconscientemente sabotava seu desempenho antes de jogos importantes. O técnico, percebendo o padrão, deu-lhe um exercício. Antes de cada jogo, deveria declarar em voz alta 3 versículos. "O Senhor é a minha força e o meu escudo." Salmo 28:7. "Sou mais que vencedor por meio daquele que me amou." Romanos 8:37. E "O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito." Salmo 138:8. A resistência inicial de Pedro deu lugar à curiosidade e, por fim, à transformação. Não apenas se tornou o melhor jogador da equipe, mas quebrou o padrão geracional de autossabotagem, tornando-se o primeiro de sua família a frequentar a universidade. Mas os padrões negativos podem ser quebrados. O primeiro passo é reconhecê-los. O inimigo trabalha através do engano, convencendo as pessoas de que seus pensamentos negativos são simplesmente a realidade. Ele sussurra mentiras, mas elas soam como pensamentos pessoais.
Você não é forte o suficiente. Você nunca vai mudar. É assim que você é. Mas no momento em que essas mentiras são expostas pelo que realmente são, seu poder começa a diminuir. Jesus disse em João 8,32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A luz da verdade dissipa as trevas do engano. Quando você começa a identificar os padrões negativos em sua vida, as palavras de autodepreciação, as expectativas de fracasso, as crenças limitantes, você já começou o processo de libertação. O segundo passo é substituir essas palavras e pensamentos negativos pela verdade. Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação ocorre quando a mente é renovada, e a mente é renovada quando é preenchida com a verdade de Deus. Em vez de dizer, não posso fazer isso, declare, posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Em vez de dizer, nunca superarei isso, declare, em todas estas coisas sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Romanos 8:37. Em vez de dizer, as coisas sempre permanecerão as mesmas, declare, Deus está fazendo uma coisa nova. Isaías 43:19. Marta, uma mulher de 45 anos, lutava contra uma depressão crônica que parecia impenetrável. Os médicos ofereciam medicamentos que ajudavam, mas não resolviam a raiz do problema. Um conselheiro cristão identificou um padrão. Marta falava constantemente sobre sua escuridão interna, chamando-a de minha depressão, minha companheira de vida. Ele sugeriu que, em vez de tomar posse da depressão como sua identidade, ela começasse a falar sobre a luz de Cristo dentro dela. Deu-lhe Salmo 139:11-12 para memorizar e declarar: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não são escuras para ti, e a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são a mesma coisa. Essa pequena mudança na linguagem iniciou uma transformação notável. Embora Marta ainda enfrentasse dias difíceis, ela deixou de se identificar com a escuridão e começou a se ver como portadora da luz. Sua cura foi gradual, mas inegável. As palavras fiéis não negam a realidade, mas se recusam a ser controladas por ela. Elas falam ao que é invisível, chamando-o à existência. Jesus demonstrou isso quando falou aos doentes, ordenando cura, quando falou à tempestade, ordenando paz, e quando falou aos mortos, ordenando vida. Ele não se concentrou no problema, declarou a solução. Os padrões negativos devem ser quebrados da mesma maneira. Em vez de reforçar o medo, a dúvida e a derrota, fale fé, vitória e transformação. Saulo de Tarso tinha um padrão estabelecido de perseguição aos cristãos. Sua identidade, seu propósito e sua paixão estavam enraizados nessa missão. Mas após o encontro com Jesus na estrada para Damasco, tudo mudou. Ele recebeu um novo nome, Paulo, e começou a falar de si mesmo de uma maneira completamente nova. Em vez de se identificar como o principal dos pecadores, o que ele reconheceu ter sido, ele se declarou apóstolo de Jesus Cristo. Sua linguagem refletia sua nova identidade, e sua nova identidade produziu um novo destino. Quebrar padrões negativos é um processo, mas a cada palavra de verdade falada com fé, cadeias começam a cair. O ciclo de derrota é substituído por um ciclo de vitória. Os pensamentos se alinham com as promessas de Deus. As palavras começam a declarar vida em vez de morte. E passo a passo, o passado fica para trás, e um novo caminho é formado, um que leva à liberdade, propósito e realização. Fé não é apenas acreditar em algo, é agir nessa crença.
A verdadeira fé vai além de pensamentos e palavras. Ela avança, assume riscos e se alinha com o que Deus prometeu. Em Hebreus 11:1, lemos: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé vê o invisível, acredita no impossível e recebe o incrível. Muitas pessoas afirmam ter fé, mas suas ações contam uma história diferente. Elas oram por mudança, mas continuam a viver como se nada jamais fosse melhorar. Declaram as promessas de Deus, mas não dão passos em direção a recebê-las. Tiago 2,17 deixa isso claro. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Quando Deus chamou Abraão para deixar sua terra natal e ir para uma terra que ele mostraria, Abraão não apenas acreditou na promessa de Deus. Ele arrumou sua família e partiu, mesmo sem saber para onde estava indo. Sua fé foi demonstrada por sua obediência. Hebreus 11:8 diz: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Se Abraão tivesse esperado que todos os detalhes ficassem claros, se tivesse hesitado e duvidado, ele nunca teria entrado na promessa de Deus. Sua fé era ativa. Deus não abriu o caminho até que Abraão começasse a andar. É frequentemente assim que a fé funciona. Não vemos o caminho inteiro, apenas o próximo passo. Quando damos esse passo, o próximo se revela. Carlos, um homem de negócios, sentia-se chamado a iniciar um ministério para moradores de rua, mas parecia impossível. Ele não tinha recursos, conexões ou experiência. Por meses, orou e falou sobre a visão, mas permaneceu paralisado pelo medo do fracasso. Um mentor o desafiou. Se você realmente acredita que Deus o chamou para isso, qual é o menor passo que poderia dar hoje? Naquela tarde, Carlos comprou sanduíches e água e foi sozinho para uma área onde pessoas sem teto se reuniam. Esse único ato de obediência desencadeou uma série de encontros e oportunidades inesperadas. 5 anos depois, seu ministério atende centenas de pessoas semanalmente, com uma equipe de instalações que ele jamais poderia ter imaginado. Sua fé tornou-se visível através da ação. Pedro experimentou o poder da fé e ação quando saiu do barco sobre a água. Quando viu Jesus caminhando sobre o mar, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Mateus 14:28. E Jesus disse: Vem. Pedro poderia ter ficado no barco acreditando que Jesus tinha o poder de sustentá-lo, mas a fé exigia a ação. Ele tinha que sair. No momento em que seus pés tocaram a água, o impossível tornou-se possível. Mas quando ele se concentrou no vento e nas ondas, em vez de Jesus, começou a afundar. Isso revela uma verdade vital. A fé que age em obediência traz o miraculoso, mas a fé que vacila por causa do medo leva ao fracasso. A história da mulher com fluxo de sangue, em Lucas 8:43-48, também exemplifica esse princípio. Por 12 anos, ela suportou sofrimento, gastando todos os seus recursos com médicos, mas sua condição apenas piorou. Quando ouviu falar de Jesus, tomou uma decisão. Se eu apenas tocar em sua veste, serei curada. Ela não esperou passivamente pela cura. Pressionou através da multidão, estendeu-se e tocou em Jesus. Esse ato de fé trouxe cura imediata. Jesus voltou-se para ela e disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Sua fé não era passiva, era ativa. Ela acreditou, mas também agiu. A fé requer ação, porque a ação é a prova da confiança. Se alguém diz que acredita que Deus proverá, mas se recusa a dar um passo de fé, suas palavras têm pouco peso. Se afirmam confiar no plano de Deus, mas nunca dão um passo em direção a Ele, estão se agarrando ao medo em vez da fé.
Luís e Maria sonhavam em comprar uma casa própria para sua família, mas as circunstâncias pareciam impossíveis. Ambos tinham empregos estáveis, mas modestos, e o mercado imobiliário estava inflacionado. Em vez de dizer, nunca poderemos comprar uma casa, começaram a declarar, Deus é nosso provedor, e Ele nos dará um lar. Mais importante, eles agiram com base nessa fé. Começaram a economizar pequenas quantias, consultaram um planejador financeiro e frequentaram aulas sobre compra de imóveis. Quando uma oportunidade inesperada surgiu, uma casa que precisava de reformas, vendida abaixo do valor de mercado, eles estavam preparados para agir rapidamente. Hoje moram em sua casa própria, testemunhando não apenas a provisão de Deus, mas também como sua fé ativa abriu portas que pareciam fechadas. Os israelitas experimentaram isso quando enfrentaram o Mar Vermelho. Estavam encurralados, com o exército de Faraó atrás deles e o mar à frente. Mas Deus disse a Moisés em Êxodo 14:15, Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eles tinham que se mover antes que o milagre ocorresse. As águas não se abriram enquanto permaneciam parados no medo. Foi apenas quando avançaram com fé que Deus abriu um caminho. Jesus frequentemente dizia àqueles que ele curava para tomar uma ação. Ao paralítico disse, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mateus 9:6. Ao cego disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. João 9:7. A cura deles foi ativada por sua obediência. A fé não é apenas sobre esperar, é sobre avançar com confiança, mesmo quando o destino não está claro. Fé não é apenas demonstrada nos grandes momentos, mas na vida cotidiana. É vista na escolha de falar vida em vez de medo, em continuar a orar quando as respostas não vêm imediatamente e em avançar mesmo diante da incerteza. A fé caminha para frente antes que a porta se abra, confiando que Deus abrirá um caminho. É uma decisão de viver não pela vista, mas pela crença no que Deus prometeu. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo escreve, porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que não deixamos as circunstâncias visíveis ditarem nossas escolhas. Permitimos que as promessas invisíveis de Deus guiem nossos passos. Quando Josué e os israelitas se aproximaram de Jericó, enfrentaram muralhas aparentemente impenetráveis. A resposta de Deus não foi dar-lhes armas avançadas ou estratégias militares convencionais, mas instruções que pareciam ilógicas. Marchar em torno da cidade uma vez por dia durante 6 dias e 7 vezes no 7º dia, seguido por um grande brado. Do ponto de vista militar, isso era absurdo, mas era o caminho de Deus. A fé de Josué foi demonstrada não apenas por acreditar que Deus derrubaria os muros, mas por agir conforme as instruções, mesmo quando não faziam sentido humano. Em Josué 6:2, Deus já havia declarado, vê, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Note o tempo verbal. Entreguei. Já era um fato estabelecido no reino espiritual, embora ainda não manifesto no reino físico. A fé de Josué se alinhou com essa realidade e sua ação desencadeou o cumprimento da promessa. João era um homem profundamente viciado em álcool por 2 décadas. Havia tentado inúmeros programas de recuperação sem sucesso duradouro. Em desespero, clamou a Deus por libertação. Durante sua oração, sentiu Deus dizer-lhe para agir como se já estivesse livre. Parecia absurdo. Seus tremores e compulsão ainda estavam presentes. No entanto, ele começou a declarar Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ele começou a se vestir arrumado todas as manhãs, a procurar emprego ativamente e a frequentar uma igreja local.
mesmo nos dias em que a luta era intensa. Seus amigos pensavam que estava fingindo, mas João explicava: estou agindo na verdade do que Deus diz sobre mim, não na realidade temporária que vejo. Gradualmente, sua compulsão diminuiu, sua saúde melhorou e ele encontrou não apenas sobriedade, mas uma nova identidade. Sua fé ativa precedeu sua libertação completa. Quando os leprosos vieram a Jesus pedindo cura em Lucas 17:14, ele lhes disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Segundo a lei judaica, apenas pessoas já curadas deveriam se apresentar aos sacerdotes para verificação. Jesus estava pedindo-lhes para agir como se já estivessem curados, mesmo quando ainda podiam ver e sentir a lepra em seus corpos. O texto diz: e aconteceu que, indo eles, foram purificados. A cura não ocorreu enquanto ficaram parados esperando. Aconteceu enquanto obedeciam e agiam com fé. Eles foram curados no caminho, não antes de começar a jornada. Este é um princípio poderoso. Muitas vezes, o milagre ocorre no meio da obediência, não antes dela. Deus honra a fé que se move antes de ver resultados. Ele responde à confiança que age com base em sua palavra, não em circunstâncias visíveis. Tiago 1:22 nos adverte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Apenas conhecer a verdade não é suficiente. Devemos viver de acordo com ela. Apenas declarar as promessas de Deus não é suficiente. Devemos alinhar nossas ações com essas declarações. A fé ativa quebra padrões negativos porque reorienta nossa atenção do problema para a solução, do presente para o futuro que Deus prometeu. Quando decidimos agir como se as promessas de Deus já fossem realidade, algo muda em nossa perspectiva. Já não somos vítimas passivas das circunstâncias, mas participantes ativos no plano redentor de Deus. Paulo e Silas demonstraram fé ativa quando, presos e açoitados, escolheram cantar louvores a Deus à meia-noite. Atos 16:25. Externamente, nada havia mudado. Ainda estavam acorrentados em uma prisão romana. Mas internamente, eles escolheram agir com base não no que viam, mas no que sabiam sobre Deus. Essa fé ativa desencadeou um terremoto que não apenas os libertou, mas resultou na salvação do carcereiro e sua família. Quando enfrentamos nossas próprias prisões, seja de medo, adicção, relacionamentos rompidos ou circunstâncias sufocantes, temos uma escolha. Podemos continuar os padrões negativos de lamento e derrota, ou podemos adotar padrões positivos de fé e ação. A mudança não ocorre instantaneamente. É fácil ficar desanimado quando os resultados não são imediatos. Mas assim como um agricultor não semeia hoje e colhe amanhã, nossa fé requer paciência. Gálatas 6:9 nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. José, filho de Jacó, teve que esperar 13 anos entre seu sonho e seu cumprimento. Durante esse tempo, enfrentou a traição, a escravidão e a prisão. Mas a cada passo, ele agia com fé, servindo com excelência onde estava, confiando que Deus estava trabalhando em seu favor. Em Gênesis 50:20, ele finalmente pôde dizer a seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Quebrar padrões negativos e estabelecer padrões de fé não é um evento, mas uma jornada. É uma decisão diária de alinhar nossas palavras e ações com a verdade, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Romanos 4:20 e 21 diz que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Esse mesmo Deus é fiel hoje. Ele honra a fé que age. Ele responde às palavras alinhadas com sua vontade.
E ele transforma vidas quando padrões negativos são quebrados e substituídos por confiança ativa em suas promessas. A mudança não acontece instantaneamente. Não é um único momento de inspiração que faz tudo se transformar, mas sim as pequenas decisões consistentes tomadas a cada dia. Uma das maneiras mais poderosas de provocar transformação é através de declarações diárias, falando palavras de fé, verdade e vitória sobre cada área da vida. A Bíblia deixa claro que as palavras moldam a realidade. Provérbios 18:21 declara: "A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto." O que é falado diariamente, eventualmente, forma a fundação sobre a qual a vida é construída. Deus mesmo iniciou este princípio desde o princípio, quando criou o mundo. Ele falou, e assim foi. Ele disse: "Haja luz", e a luz apareceu. Ele não apenas pensou ou desejou que viesse à existência, ele declarou. Este mesmo poder criativo foi dado àqueles feitos à sua imagem. O que falamos repetidamente começa a criar raízes, formando padrões de crença e ações que moldam o futuro. Em Deuteronômio 30:19, Deus diz ao povo de Israel: "Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência." Esta escolha entre vida e morte, bênção e maldição, manifesta-se diariamente nas palavras que escolhemos falar. Josué entendeu a importância das declarações diárias quando Deus lhe ordenou: "Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." Josué 1:8. A palavra de Deus não era apenas para ser lida, mas falada. Era para ser uma declaração diária, um lembrete constante de suas promessas e verdade. Paulo, um professor universitário, enfrentava uma grave crise de ansiedade que afetava seu trabalho. Embora fosse respeitado academicamente, internamente lutava contra pensamentos constantes de inadequação e fracasso iminente. Um amigo pastor sugeriu que ele identificasse as mentiras específicas que o atormentavam e as substituísse por declarações baseadas na Escritura. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, Paulo passou a declarar: "Eu não recebi um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação", baseado em 2 Timóteo 1:7. Quando pensamentos de inadequação surgiam durante o dia, ele sussurrava: "Sou competente não por mim mesmo, mas minha competência vem de Deus", baseado em 2 Coríntios 3:5. Nos momentos de pânico antes das palestras, declarava: "Posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece." Filipenses 4:13. Após 3 meses desta prática, notou uma mudança significativa. Sua ansiedade não desapareceu completamente, mas perdeu seu domínio sobre ele. As declarações diárias haviam criado novas rotas neurais em sua mente, permitindo-lhe enfrentar os desafios com uma perspectiva renovada. Muitas pessoas permanecem presas em ciclos de derrota porque suas palavras reforçam suas lutas. Elas dizem coisas como: "Nunca vou mudar", "Não sou bom o suficiente" ou "Nada nunca dá certo para mim". Estas palavras tornam-se profecias autorrealizáveis, reforçando a dúvida, o medo e o fracasso. Mas a transformação começa quando as palavras se alinham com a verdade de Deus. Em vez de dizer, "Não posso fazer isso", declare, "Posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece." Filipenses 4:13. Em vez de dizer, "Estou sempre com medo", declare, "Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação." 2 Timóteo 1:7.
Isso começa a construir fé e confiança. As declarações diárias não são simplesmente afirmações positivas, são armas espirituais. Em Efésios 6:17, a palavra de Deus é referida como a espada do Espírito. Uma espada não é para ser admirada à distância, é para ser empunhada. Falar a palavra diariamente é uma maneira de lutar contra a dúvida, o desânimo e cada mentira do inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não entrou em debate ou raciocínio com Satanás. Ele simplesmente declarou: está escrito. Cada ataque foi contra-atacado com a Escritura, e o inimigo não teve escolha senão partir. Em Mateus 4:4, Jesus responde à primeira tentação dizendo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele estabeleceu imediatamente a autoridade da palavra falada de Deus como sua base de resistência. As declarações também fortalecem a fé. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Quanto mais a palavra é falada, mais é ouvida, e mais a fé cresce. É por isso que as declarações diárias são vitais. Elas não apenas moldam a maneira como uma pessoa pensa, mas também constroem confiança nas promessas de Deus. Assim como o exercício físico fortalece o corpo ao longo do tempo, declarar consistentemente a verdade de Deus fortalece o espírito. A transformação é um processo, e as palavras desempenham um papel crucial nesse processo. Ao falar vida em vez de morte, fé em vez de medo e vitória em vez de derrota, a pessoa começa a caminhar em alinhamento com o plano de Deus. Mesmo as pesquisas científicas modernas confirmam este princípio bíblico. Neurocientistas descobriram que nossos cérebros são neuroplásticos, capazes de formar novas conexões neurais baseadas em novos pensamentos e comportamentos repetidos. Quando declaramos consistentemente a verdade, literalmente estamos reconfigurando nossos cérebros para alinhar-se com essa verdade. Sara, uma mãe solteira de 3 filhos, vivia constantemente sobrecarregada e angustiada com suas finanças. Cada conta que chegava provocava pânico e frequentemente ela se encontrava dizendo: não vai dar, nunca tenho o suficiente. Um pastor lhe deu um desafio de 30 dias, substituir essas palavras por declarações baseadas em Filipenses 4:19. Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo suas riquezas em glória. Inicialmente, parecia hipócrita declarar abundância quando sua conta bancária mostrava escassez, mas ela perseverou. Em suas palavras, comecei a notar que quando declarava a provisão de Deus, enfrentava os desafios com uma mentalidade diferente. Em vez de paralisar com medo, comecei a buscar soluções criativas. Em poucas semanas, ela havia reorganizado seu orçamento, negociado prazos com credores e encontrado um trabalho freelance adicional que podia fazer de casa. Minhas circunstâncias não mudaram da noite para o dia, explicou. Mas minha perspectiva mudou, e isso me permitiu ver oportunidades que o medo estava escondendo. Uma área onde as declarações diárias são particularmente poderosas é na busca pela identidade. Muitas pessoas definem-se por seus fracassos, traumas ou limitações percebidas. Mas a Bíblia oferece uma perspectiva radicalmente diferente de quem somos em Cristo. Em vez de se definir por seu passado, declare: assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. Em vez de ser definido por seus fracassos, declare: somos obra dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Efésios 2:10.
Carlos cresceu sendo chamado de problemático e difícil por professores e familiares. Essas etiquetas tornaram-se sua identidade e ele viveu de acordo com elas, envolvendo-se em comportamentos destrutivos e relacionamentos tóxicos. Aos 27 anos, após um período na prisão, encontrou-se com um capelão que lhe deu uma lista de versículos bíblicos sobre identidade em Cristo. O capelão desafiou-o. Por 90 dias, declare estas verdades sobre si mesmo, quer você acredite nelas ou não. Carlos começou a declarar diariamente: sou aceito em Cristo. Efésios 1:6. Sou filho de Deus. João 1:12. Sou o embaixador de Cristo. 2 Coríntios 5:20. No início soava como mentiras, admitiu Carlos. Mas algo estranho aconteceu por volta do 14º dia. Comecei a me comportar diferentemente. Comecei a me respeitar e a fazer escolhas que refletiam minha nova identidade. Hoje, 8 anos depois, Carlos lidera um ministério para ex-detentos, ajudando-os a encontrar sua verdadeira identidade em Cristo. As declarações diárias não são mágicas. São uma expressão externa de uma transformação interna que está ocorrendo pelo poder do Espírito Santo. Quando alinhamos nossas palavras com a vontade de Deus, estamos essencialmente colaborando com seu trabalho transformador em nossas vidas. Pois, como imagina em sua alma, assim ele é, diz Provérbios 23:7. Nossas palavras revelam e reforçam nossas crenças mais profundas. Se queremos mudar o curso de nossas vidas, devemos começar com a transformação de nossas palavras. Mas para que nossas palavras mudem genuinamente, nossos corações devem ser renovados, porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12:34. É aqui que entra a meditação diária na palavra de Deus. Em vez de apenas repetir frases como mantras vazios, devemos permitir que a verdade de Deus penetre profundamente em nossos corações. O salmista escreveu: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119:11. A verdadeira transformação vem quando as declarações externas são respaldadas por uma convicção interna, moldada pela palavra de Deus. É por isso que Paulo enfatiza em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação começa internamente, na renovação da mente, e então se manifesta externamente através de nossas palavras e ações. Marta, uma profissional de recursos humanos, lutava com pensamentos autoimpedientes que limitavam seu potencial no trabalho. Em vez de buscar promoções, ela se contentava com sua posição atual, frequentemente afirmando: eu só não sou material de liderança. Uma mentora cristã sugeriu-lhe passar 15 minutos cada manhã meditando em Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Inicialmente, Marta achava difícil aplicar uma passagem sobre o chamado profético de Jeremias à sua situação corporativa. Mas enquanto meditava, começou a perceber uma verdade mais ampla. Deus conhece e designa cada pessoa para um propósito específico antes mesmo do nascimento. Ela começou a declarar: Deus me formou com um propósito. Ele me equipou com dons únicos para liderar em minha esfera de influência. Em 6 meses, não apenas sua autoconversa mudou, mas seu comportamento também. Ela começou a oferecer ideias em reuniões, voluntariou-se para projetos desafiadores e, eventualmente, foi promovida a uma posição de gerência. A transformação aconteceu de dentro para fora, explicou ela.
Não foi apenas sobre dizer as palavras certas, mas sobre realmente acreditar na verdade por trás delas. Confiar em Deus nem sempre é fácil. A vida traz incertezas, desafios e momentos em que nossa fé é colocada à prova. Há ocasiões em que as orações parecem não ser respondidas, as portas permanecem fechadas e o futuro parece incerto. Nesses momentos, a resposta natural é preocupar-se, questionar ou tentar assumir o controle. Mas, ao longo das Escrituras, Deus chama seu povo a confiar nele, não com base no que veem ou sentem, mas com base em quem ele é. Provérbios 3, 5, 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confiar em Deus significa entregar o controle e acreditar que seu plano é maior do que qualquer coisa que possamos compreender no momento presente. A história de Abraão é um dos maiores exemplos de confiança. Deus lhe prometeu descendentes tão numerosos quanto as estrelas, mas por anos ele e sua esposa Sara permaneceram sem filhos. Cada dia parecia contradizer a promessa. Mas Romanos 4, 20 e 21 diz: Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. A confiança de Abraão não estava no que ele podia ver, estava no caráter de Deus. E por causa dessa confiança, ele se tornou o pai de muitas nações. Confiar em Deus requer fé, e a fé é construída durante o período de espera. José, filho de Jacó, teve sonhos de grandeza, mas antes que esses sonhos se realizassem, foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e aprisionado por um crime que não cometeu. Anos se passaram e parecia que tudo estava trabalhando contra ele. Mas Deus tinha um plano maior. Cada dificuldade o estava preparando para a posição que um dia ocuparia. Em Gênesis 41, 43, lemos como José foi elevado da prisão para se tornar o segundo em comando no Egito. Disse mais o faraó a José: Vês, aqui te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o anel da mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E o fez subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Se José tivesse perdido a confiança, se tivesse desistido durante a espera, nunca teria entrado em seu destino. Ana, uma jornalista talentosa, perdeu seu emprego durante uma reestruturação corporativa. Tendo uma hipoteca e 2 crianças para sustentar como mãe solo, sentiu-se devastada e traída após 10 anos de lealdade à empresa. Durante semanas, oscilou entre raiva e desespero, constantemente questionando Deus. Por que permitiste isso? Um dia, durante seu devocional matinal, leu Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Em vez de apenas ler o versículo, ela o escreveu e o colocou em seu espelho, declarando-o em voz alta cada manhã. Gradualmente, sua perspectiva mudou. Ela começou a ver sua demissão não como um fim, mas como uma oportunidade para um novo começo. Usou o tempo para desenvolver um blog sobre finanças familiares, algo que sempre quisera fazer, mas nunca tivera tempo. Em 18 meses, o blog se tornou tão bem-sucedido que gerava mais renda do que seu emprego anterior, com a flexibilidade adicional de estar presente para seus filhos. Se eu soubesse o que Deus estava fazendo, ela reflete, teria poupado a mim mesma tantas lágrimas. Mas aprendi que confiar não significa entender, significa acreditar que mesmo quando o caminho parece escuro,
Deus está me guiando para algo melhor. Davi experimentou o mesmo teste de confiança. Foi ungido como rei enquanto ainda era um jovem pastor. Mas antes de assumir o trono, passou anos fugindo por sua vida enquanto o rei Saul tentava matá-lo. Ele poderia ter duvidado do plano de Deus, poderia ter tomado o assunto em suas próprias mãos, mas escolheu confiar. No Salmo 27, 13 e 14, ele escreveu: Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Sua confiança não estava em sua própria capacidade de mudar suas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus em cumprir sua palavra. Confiar em Deus não significa que não haverá dificuldades. Significa acreditar que Ele está no controle, mesmo quando a vida não parece fazer sentido. Quando os israelitas estavam diante do Mar Vermelho, com o exército do faraó fechando atrás deles, o medo os dominou. Mas Deus já havia preparado um caminho. Ele disse a Moisés em Êxodo 14, 15 e 16, Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O mar não se abriu até que eles avançassem com fé. A confiança requer ação, requer avançar mesmo quando o destino não está claro. Roberto e Clara tentavam ter um filho há 7 anos, enfrentando múltiplas decepções, incluindo 2 abortos espontâneos. Cada teste negativo de gravidez era devastador. Eles oravam, buscavam aconselhamento médico e tentavam permanecer esperançosos, mas a dor crescente ameaçava sua fé. Em uma conferência cristã, um palestrante falou sobre adorar a Deus no vale, honrá-lo não apenas nos momentos de alegria, mas também nas decepções. Este conceito tocou profundamente Clara. Naquela noite, ela e Roberto tomaram uma decisão. Converteriam seu quarto do bebê vazio, que havia se tornado um símbolo doloroso de esperança adiada, em um quarto de adoração. Todas as manhãs, passariam tempo ali, não para implorar por um filho, mas para simplesmente adorar a Deus por quem Ele é. Foi a coisa mais difícil que já fizemos, confessou Roberto, mas também a mais transformadora. Após 4 meses dessa prática, sua perspectiva havia mudado drasticamente. Eles ainda desejavam um filho, mas haviam encontrado paz em confiar no plano de Deus, qualquer que fosse. 2 anos depois, adotaram uma menina abandonada com necessidades especiais, algo que nunca haviam considerado anteriormente. Ela é a alegria de nossas vidas, diz Clara. Entendemos agora que Deus não estava dizendo não ao nosso desejo por um filho. Ele estava preparando nossos corações para o filho específico que Ele havia escolhido para nós desde o princípio. Jesus ensinou este mesmo princípio quando disse em Mateus 6, 25, 26. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que elas? Confiar em Deus significa descansar em sua provisão, sabendo que Ele cuida de cada necessidade. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo escreve: Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A confiança é construída através da experiência. Cada provação é uma oportunidade de testemunhar a fidelidade de Deus. Cada atraso é um momento para construir paciência.
Cada desafio é uma oportunidade para crescer na fé. Ele está sempre trabalhando, mesmo quando seu trabalho não é visível. Ele está sempre conduzindo, mesmo quando o caminho parece incerto. Ele é sempre fiel, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Confiar nele não é sobre entender tudo. É sobre acreditar que ele é bom, que ele está no controle e que suas promessas nunca falham. No Salmo 9:10, Davi declara: Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos nele. Esta confiança não é cega nem irracional. É baseada no caráter imutável de Deus e em seu histórico de fidelidade. O povo de Israel foi repetidamente instruído a lembrar-se do que Deus havia feito, para que pudessem confiar no que ele faria. Em Deuteronômio 7:18, Moisés diz: Não os temas. Lembra-te do que o Senhor, teu Deus, fez a Faraó e a todos os egípcios. Quando enfrentamos o desconhecido, podemos olhar para trás e ver a fidelidade de Deus em nossa própria história. Cada oração respondida, cada provisão inesperada, cada momento de graça em meio à dificuldade, torna-se uma pedra de memorial que nos ajuda a confiar para o futuro. Deus frequentemente trabalha de maneiras que não esperamos. Seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, e seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Isaías 55:9. A transformação que ele traz pode não seguir nossa linha do tempo ou nosso método preferido. É por isso que a confiança é tão essencial. Devemos acreditar não apenas em seu poder para mudar as coisas, mas em sua sabedoria sobre como e quando fazê-lo. Isaías 43:19 diz: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus especializa-se em criar caminhos onde não há caminho, em trazer vida onde há morte, em transformar situações aparentemente impossíveis. Toda a história da redenção é uma narrativa de Deus fazendo o inesperado. A cruz, o símbolo máximo da derrota e vergonha, tornou-se o meio de vitória eterna e salvação. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 1:18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. O que parecia ser o pior momento da história, tornou-se o maior triunfo de Deus. Confiar em Deus, falar suas promessas e alinhar-se com sua verdade levam à transformação. As palavras que falamos diariamente moldam a realidade que vivemos. Quando a fé é colocada em ação, quando padrões negativos são quebrados e quando declarações de vida substituem palavras de dúvida, a mudança começa a se desdobrar. O processo pode não ser imediato, mas é poderoso. Deus concedeu a autoridade para falar bênçãos, para superar o medo e para caminhar na plenitude de seu plano. Confiar nele significa acreditar que sua palavra é maior do que qualquer circunstância. Significa avançar mesmo quando o destino não está claro. Aqueles que permanecem firmes em suas promessas, declaram sua verdade e caminham com fé, verão a prova de sua fidelidade. Ele está sempre trabalhando, sempre conduzindo e sempre cumprindo seu propósito. Como está escrito em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A transformação é o destino natural daqueles que alinham suas palavras e ações com a verdade de Deus. É um processo, não um evento, mas é certo para todos os que perseveram. E como Paulo nos lembra em Filipenses 1:6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ao continuarmos a declarar as promessas de Deus, a agir com fé
e a confiar em seu plano perfeito, nos movemos de glória em glória, transformados à imagem de Cristo. Não pelo nosso próprio poder ou força, mas pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Esta é a jornada da transformação. Um passo de fé, uma palavra de verdade, um ato de confiança de cada vez. I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will
hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still. A silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. Leaves fall slow on worn-out floors, dusty light through broken doors. I listen close for what's not there, a voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine, and in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, we're all forgotten.
we slept, neon veins where dreams were kept. We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we really are. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. Concrete prayers and plastic hands. The end begins where hope still stands. Memory flickers, soft and wild. The future cries like a broken child. Through the static, we remain, singing through the endless rain. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. In the silence, we ignite, turning darkness into light. Every loss a spark we borrow, every tear a new tomorrow. We are the ghost of tomorrow. Still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go. Ghosts of tomorrow.